Eu sou Danilo Fajardo, vim aqui na Catedral Anglicana de São Paulo entrevistar o reverendo Aldo Quintão. Vamos lá, vem comigo. Se você tiver um filho e esse filho for gay, você aceita ou você manda matar? Antigamente era assim? Era, botava pra fora. Então o ser humano, se você permitir, ele comete barbárie. Se o senhor fosse digamos, uma liderança, ou se o senhor tivesse um poder de fazer o que o senhor quisesse, o que você faria? Eu acabaria com a fome. Primeiro a fome. Pronto, acabar com a fome. Ninguém tem direito a sofrer tanto, a ter um filho pedindo um pão, pedindo um arroz, um feijão e você não ter para oferecer para o filho. Dói muito. Porque a partir daí, se você está bem alimentado e está com saúde, aí você vai atrás e não precisa de esmola de ninguém. Você já passou fome? Já passei muita dificuldade na vida. Eu 7 irmãos, morava na roça? Num barraco de madeira. Meu pai caçava. Caçava? Né? Caçava. Meu pai caçava passarinho, caçava tiu, caçava tatu, pra gente comer alguma coisa. Né? Então, naquela época podia, né? Estou falando de 55 anos atrás. Meu avô também caçava. Mas você caça, você não come. Sim. Né? Era então, mistura, né? Era mistura. Então, eu tinha vontade de comer um pão quentinho, saído da padaria. Por isso que eu tenho um monte de creche, que eu sei o que as pessoas passam. A gente tem que tomar cuidado, né? Nós somos capazes de fazer coisas terríveis e ferozes contra o outro. Você imagina, por exemplo, tá todo mundo vivendo bem, vivendo feliz. Aí de repente se amanhece com aviões passando por cima, jogando bomba, pessoas chegando com tanque, dando tiro em todo mundo. Olha o que está acontecendo agora lá, né? A Rússia invadindo cidades, invadindo repúblicas e tirando a vida das pessoas. Por que isso? Para que com mísseis? Ameaçando com bomba atômica, política, ameaçando com energia. Para quê? Poder. Poder, né? Poder. Então, você sabe que aqui, por exemplo, na América nossa do Sul, ninguém tem mais petróleo que a Venezuela. Riquíssima, riquíssima. Mas aí um grupo pegou o poder, pega o dinheiro para ele e o povo que fica na miséria. Eu sou de Brasília, eu estou em São Paulo há 38 anos. Eu nunca vi tanta gente morando debaixo de viaduto. Isso é falta de amor, falta de caridade, falta de decisões públicas. Reverendo, depois que aconteceu o falecimento da Rainha Elizabeth, o que pode mudar na igreja anglicana e no mundo? Olha, eu acho que nós não vamos ter grandes mudanças, né, nem na igreja, acredito, porque o que a rainha colaborou, ela sendo anglicana, é que muita gente descobriu, né, que a igreja anglicana, apesar de pequena, por exemplo, aqui no Brasil, é uma igreja que é respeitada. Né? Você veja que um membro da igreja falece, que é a rainha, e você tem representantes de todos os países do mundo. Às vezes as pessoas chegam e falam assim, não, a igreja anglicana não tem valor, não, o batizado seu não vale, não, o casamento seu não vale, não, essa igreja, que igreja é essa? E agora o mundo viu, é uma igreja que é respeitada. Então se alguém disser assim para mim ou para você, falar, escuta, você foi na anglicana, você entrevistou o reverendo Aldo? Cara, o casamento dele não vale não, cara, a missa dele não vale não. Aí você vai falar, escuta, se a igreja que ele trabalha, ela foi construída pelos ingleses, e ela é anglicana desde a fundação, 1873. Se com a morte da rainha, que é anglicana, foi, num pequeno resumir, foi o presidente dos Estados Unidos, foi o primeiro-ministro da Alemanha, foi todos os presidentes e todos os primeiros ministros dos países do mundo, ali. Foi a cerimônia religiosa mais assistida até hoje na história do mundo, né? Não foi funeral de papa, não foi funeral de presidente de lugar nenhum. Então, se essa igreja não é verdadeira, não é séria, por que esse povo foi lá? Por quê?
não é? Então, respondendo a sua pergunta, por exemplo, para mim, o que o funeral da rainha demonstrou? Que realmente essa igreja aqui é uma igreja reconhecida. Eu sou pequeno, os ingleses só fizeram uma igreja na cidade de São Paulo, só, mas isso não tira meu valor, não. Não é? Só tem essa igreja? A gente nem pode chamar de igreja aqui? Não, aqui é uma catedral, porque tem um bispo aqui. Mas veja bem, você tem a comunhão anglicana, que é a união de todas as igrejas que seguem o rito da igreja da Inglaterra. Aqui no Brasil, ela é representada pela IEAB, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. A força dela são dos missionários que vieram dos Estados Unidos. Então, é um conglomerado, é uma união de igrejas, de qual nós fazíamos parte. Esta daqui, como ela foi construída pelos ingleses, por exemplo, todas as atividades do mundo britânico acontecem aqui. O consulado, ele quer relembrar os que morreram nas guerras, celebra aqui. O aniversário da rainha, celebra aqui. Agora a morte da rainha em São Paulo, qual foi a referência? Fomos nós. Né? Nós somos uma igreja independente, nós somos uma igreja autônoma, né? Mas é a igreja da comunidade britânica. E o que isso significa? Isso significa o seguinte, que as pessoas que frequentam aqui, elas estão preocupadas com o caráter, com a honestidade, com a sinceridade, e não com qual sindicato eu estou ou não filiado. Então, por exemplo, nós temos os projetos sociais, nós temos 12 creches. Aqui em São Paulo, eu sou responsável por 4, o maior prédio de creche construído no Brasil, nós que construímos, acoplado a uma escola da cultura inglesa. A única favela no país que tem uma escola da cultura inglesa é o Paraisópolis. Então, a escola da cultura inglesa, o prédio nosso de creche, que abriga 1000 crianças, e um novo prédio que nós estamos construindo, sem um centavo de dinheiro do exterior. Não se iluda, não. O reverendo também não vem dinheiro de lugar nenhum, não. É trabalhado, suado, festa junina, eu vendo coisas aqui. É o próprio trabalho da igreja. Trabalho da igreja. Temos convênios públicos, temos pessoas que nos ajudam, mas é na luta, é no trabalho, aqui é suando e fazendo esse trabalho. Porque eu entendo, né, que uma igreja tem que seguir aquilo que Jesus pediu que a gente fizesse. A ordem máxima de Jesus para quem é cristão é praticar a caridade, fazer o bem. Eu me lembro do Tiago, o apóstolo de Jesus, que aprendeu com Jesus, que ouviu direto de Jesus e falou para a gente, me mostra a sua fé sem obras e eu vou te mostrar a sua fé pelas minhas obras. Então, o que o pessoal dessa igreja quer saber é o seguinte, né? Aqui é bem administrado? Todas as creches nossas são auditadas pela Ernst Young, a maior empresa de auditoria que tem no mundo. Eu sou a única ONG no Brasil. Todo mundo que está nos assistindo aí, está nos vendo, vai lá no Google e pode entrar no Google e vai lá. Fundação Getúlio Vargas, FGV, Instituto Anglicano, case. Aí vai ver que nós somos um case. Eu sou considerado um case pela maior universidade do país na área de economia. Então ela está dizendo, o trabalho da catedral é sério, o trabalho da catedral é correto. Eu tenho 3 juízes que me ajudam na administração da igreja, que olha a prestação de contas. Eu tenho um professor da Fundação Getúlio Vargas, colega do Paulo Guedes, os dois estudaram juntos em Chicago, que ajuda na administração da igreja. Então é isso que as pessoas querem. As pessoas querem seriedade. E é isso que eu tento fazer aqui. Eu sou um ser humano, eu sou frágil, eu sou pecador. Eu não sou uma sumidade na bondade, no amor, no carinho. Não. Eu sou um ser humano como qualquer um que está me ouvindo aí. Aqui tem 2 pulmões, aqui tem um coração, aqui tem 2 rins. Então, igual qualquer pessoa. Também fica bravo? Fico bravo, choro, passa raiva. Sorrio, passo raiva, magoo algumas pessoas, sou indelicado com algumas pessoas, sou delicado com outras, cometo erros conscientemente e inconscientemente. Né? O que eu tenho de virtude, que aí eu vou te falar que é uma virtude, né?
é que eu sei torcer. Por exemplo, aqui em São Paulo eu sou Palmeiras. Isso é saber torcer, ser palmeirense. Mas eu tenho amigo corintiano, eu tenho amigo são paulino, eu tenho amigo santista, eu tenho amigo flamenguista, mas eu tenho que reconhecer que o melhor time que tem é o Palmeiras. Então é isso. É você ser um ser humano como outro qualquer, não é? Então, quando eu assisto o jogo do Palmeiras, eu fico nervoso. Eu quero que o Palmeiras ganhe, eu quero que o Palmeiras faça gol, não é? Eu sou gente, eu sou pessoa. Né? E me fala uma coisa, você está aqui trajando um famosíssimo All-Star. E eu queria saber, né, trazendo essa deixa aqui do seu All-Star, eu percebo pela sua fala que não é muito assim aquele lance da religiosidade, né? É mais livre, né? Você pode fazer o que você quiser, você pode vestir o que você quiser, é totalmente mais aberto. Não, deixa eu dizer uma coisa para você, né? Foi uma honra para mim, foi uma alegria para mim, né? As pessoas podem consultar no Google. Eu fui capa da Veja São Paulo, e na capa da Veja eu estou de tênis rosa. E foi engraçado que a Veja escreveu em cima também em rosa. Ela queria falar sobre a inclusividade. Né? E, você falou, é engraçado, a gente só precisa corrigir uma coisa. Não é corrigir, é explicar para as pessoas. Você falou, aqui vem, aceita tudo, qualquer um. O que acontece é o seguinte, ó, veja bem. Eu aceito estuprador? Não suporto. Eu aceito pedófilo? Não suporto pedófilo. Espancador de pessoas, né? Pessoas que cometem feminicídio, não quero aqui, não quero. Esse é caso de justiça e de cadeia. Agora, o que a gente tem aqui? Pessoas, gente, ser humano. Como é que eu vou... Por exemplo, eu pergunto a você que está me ouvindo aqui. Uma pessoa chega para você e fala assim, olha, quando eu era jovem, quando eu estava ficando adolescente, eu comecei a sentir que eu, como menino, eu não gostava de uma menina. Eu, menina, não gostava de menino, gostava de menina. Eu lutei contra isso. Eu não queria isso para minha vida, eu chorei, eu sofri. Tem gente que tentou se matar. Tem pessoas que se acham mal amadas, rejeitadas, com medo. Aí uma pessoa dessa chega para você e vem aqui diante do altar e fala assim, Deus me ama. Falou, ama. Deus me aceita. Aceita. Porque está escrito há 2.800 anos atrás, está escrito assim, antes que você existisse no ventre da sua mãe, antes que você fosse gerado, eu amei você, eu desejei você, e eu quis você para mim. Eu pergunto para quem é mãe aqui ou para quem é pai, o seu filho está estudando e ele não é o melhor da escola, as notas dele não são as melhores, você vai desprezá-lo? Você vai jogá-lo fora? O seu filho vai chegar um dia para você, ou a sua filha, e vai falar assim, pai, mãe, eu fiz de tudo, eu tentei de tudo, mas eu sou infeliz, eu estou sofrendo, não está dando certo, o meu casamento não deu certo, eu estou apanhando, ou estou sendo traída, humilhado. Mãe, pai, deixa eu entrar, deixa eu comer alguma coisa aqui, deixa eu deitar numa cama que foi minha, deixa eu descansar um pouquinho. O pai e a mãe vai falar, vai embora, volta para a vida de sofrimento, ou ele abre a porta e fala, minha filha, meu filho, sua caminha está ali, ó, a mamãe vai fazer aquilo que você gosta. Eu lembro, filho ou filha, você gosta do estrogonofezinho, você gosta de um bifinho com cebola, você gosta de um camarãozinho, a mamãe vai fazer, o pai vai fazer, ou manda embora. O que pai e mãe faz? Então a igreja de Jesus, que eu acredito, ela vai amar, ela vai reconciliar, ela vai trazer para o seio da família, da igreja. Agora, a pessoa precisa mudar? Preciso. Às vezes eu sou muito nervoso, às vezes eu sou fofoqueiro, às vezes eu sou sem paciência, às vezes... Então vem aqui, Deus me ajuda, faça de mim uma pessoa melhor, faça de mim uma pessoa mais calma, mais tranquila, mais amorosa, generosa. É isso que é a igreja para mim. Mas essa é uma visão sua ou da igreja anglicana? Essa é uma visão da igreja anglicana. É uma visão da igreja anglicana. Só que se a igreja anglicana não tiver a própria liberdade dela, ela se vira também, se transforma também numa ditadura. Então o que é que significa isso? Por exemplo, eu, no meu caso, na minha situação, eu caso divorciados, caso.
Eu caso homoafetivo, sim, faço o casamento deles. Eu dou a comunhão para todas as pessoas que se aproximam do altar, eu dou a comunhão. Agora, um reverendo anglicano, ele pode dizer que por consciência dele, né, que por jeito de entender e administrar a religiosidade dele, ele não vai se sentir bem fazendo o casamento de um divorciado, ele não vai se sentir bem fazendo o casamento homoafetivo. Então, ele é livre de não fazer isso. O que ele não pode é dizer que essas pessoas não podem participar da ceia do Senhor, não podem participar da igreja. Porque as pessoas são livres, né? Elas, é como se eu dissesse para uma pessoa que está aqui nos ouvindo, né, independentemente da sua profissão ou do que você é, obrigar você a fazer algo que está contra a sua consciência, que está contra aquilo que você acredita, que está contra aquilo que te faz bem. Então, se você faz aquilo por obrigação, não tem valor. Eu tenho que fazer por amor. Eu estou fazendo porque eu amo. Eu estou fazendo porque eu gosto. Quantas vezes, né? Quantas vezes, por exemplo, quem está me ouvindo aqui, às vezes fala assim, nossa, eu estou tão cansado, queria ir para casa descansar. Aí a empresa fala assim, você pode fazer um plantão? Você pode ficar umas horas a mais? Aí a pessoa fala assim, nossa, se eu fizer esse plantão, se eu fizer essas horas a mais, eu consigo comprar aquele tênis que meu filho ou minha filha está querendo. Ou eu consigo pagar uma mensalidade da escola que está atrasada. Então, quando a gente é impulsionado pelo amor, é tão bacana. Quando é o amor que está por trás das decisões, é muito bacana, é maravilhoso. Então, a Catedral Anglicana de São Paulo, o meu trabalho como ser humano fraco, frágil que eu sou, ele é impulsionado, ele é movido, né, por isso, por amor, por gratidão, por misericórdia, por generosidade, por bondade e por aquilo que Jesus fez. Né? O que está na lei? Amar o próximo. O que está na lei judaica? O que está na Torá? Né? O que está ali na Torá? Os 5 primeiros livros que nós temos no Antigo Testamento é chamado de Torá. É o livro judaico que direciona a gente para o cristianismo. Lá está dizendo assim, toda mulher que for pega em adultério tem que ser apedrejada. Pronto, está lá, é lei, está lá. Aí pegaram uma mulher em flagrante adultério, não pegaram o homem, só a mulher, tá? O homem escapou, né? Pegaram a mulher. Aí pegaram a mulher e levaram até Jesus. Todo mundo conhece essa história. Essa mulher aqui, ela foi pega em adultério, Jesus. E a Bíblia é clara, manda apedrejar. Aí Jesus falou, ok, quem não tiver pecado, joga a primeira pedra. Né? Um dos 10 mandamentos que está lá na Torá, diz assim, que você tem que honrar pai e mãe. Aquele filho que não honrar o pai, que não honrar a mãe, que desobedecer, que não for fiel, que não for correto, sai de casa, perde o anel, né, que era o que dava o status de família, e né, tchau, acabou, não tem direito a nada, nem a herança. Aí um rapaz faz isso. Ele vai, pega o dinheiro dele, eu quero minha parte, sai de casa, vai para o meretrício, como diz a Bíblia, gasta o dinheiro com as prostitutas, aí cai em desgraça, aí volta e fala assim, pai, eu estou passando fome, está muito difícil para mim, então eu queria lhe fazer um pedido. A partir de hoje o senhor não me chama mais de filho, eu não te chamo mais de pai, e você me bota para trabalhar aqui, deixa eu morar junto com os peões do sítio, e eu vou cuidar da plantação, de tudo. Aí o pai olha para ele e fala assim, não, por favor, traga a melhor roupa que tem. Coloca um anel no dedo dele. Mata um novilho aí. Meu filho voltou. Olha que alegria. Olha que bacana. Olha que coisa fantástica. Não é? Então... A história de Lázaro ou não? Não, essa é a história do filho pródigo. Ah, o filho pródigo. O Lázaro, ele tinha 2 irmãs, Marta e Maria. Né? E elas eram muito amigas de Jesus, ele também. É o único momento em toda a história de Jesus, são 4 evangelhos, em que Jesus chora. Só nesse momento é que Jesus chora. Então, quando fala para ele assim, seu amigo morreu, aí ele volta, ela se encontra com ele e fala assim, se você estivesse aqui, ele não teria morrido. Ele já estava todo enfaixado dentro do túmulo, tinha 4 dias já. Aí ele falou, abre o túmulo e tira ele de lá. Aí abriu o túmulo, ele falou, Lázaro, vem para cá. Olha, não foi lá pegar o Lázaro no colo não, tá?
Ele falou, Lázaro, venha para cá. A gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que tomar atitude. Não é? Aí até que tem uma música lindíssima, né? Que chama-se Ressuscita-me, do Regis Danese, que diz, Lázaro ouviu a sua voz, ressuscita-me, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, sara todas as feridas, faz um milagre em mim. Então a igreja está aqui para fazer milagre. Se você rechaça todo mundo, então pronto, você chega lá e fala, ó, quem usar preservativo não pode vir na igreja. Quem fizer laqueadura, quem fizer vasectomia, quem fez tratamento para engravidar, quem se separou, quem fez sexo com desejo de fazer sexo, quem é que vem para a igreja? Quem é que vai participar? Só se você for fazer missa e dar comunhão e onde nascem as crianças, né? Então pronto, olha, vamos ali na maternidade, só a criança pode participar. Nós somos frágeis. Agora, a gente não pode ser louco, né? Maluco, tirar a vida do outro, estragar a vida do outro, abusar do outro, humilhar o outro, pisar no outro. Não, não é isso que eu estou falando. Estou falando que todos os seres humanos do bem, de boa índole, né, mesmo frágeis assim que nem eu, têm direito de buscar um Deus generoso, bondoso e carinhoso. É isso aí. Reverendo, é só nessa vertente católica que permite o casamento de homoafetivo? Das igrejas... Das cristãs, vamos por assim. Não, olha, a primeira foi a anglicana. Anglicana, permitiu. A primeira foi a anglicana. Nós já temos algumas igrejas históricas que também permitem. Para eu não faltar com a verdade, eu não cometer nenhum erro, das grandes e mais conhecidas, com toda certeza, algumas igrejas luteranas também fazem, que é a maior igreja protestante, por exemplo, na Alemanha, né? Ela é muito forte. Eu não tenho certeza, acho que os batistas não fazem, né? Os metodistas não fazem, mas a igreja luterana faz. Mas a primeira é da igualdade de condições para as mulheres e agora para os gays é a igreja anglicana. Isso tem atraído o público LGBT para a igreja ou não? Olha, a igreja não tomou essa atitude para atrair público, né? Eu acho que a grande parte do mundo LGBT que mais frequenta a Igreja Católica Romana, né? Talvez tenha alguns também que são evangélicos, que gostam da palavra, do jeito de ser, ficam quietos, calados, porque as duas igrejas dizem que acolhem, mas é uma acolher sem aceitar, né? Eu não quero que você me convide para a sua festa só, eu quero que você me tire para dançar, né? Sim. Então, mas é claro que alguns casais nos procuram, é claro que algumas pessoas gays frequentam a catedral e se sente acolhida, se sente amada, se sente bem, né? Eu volto naquele que eu te falei desde o início. O mundo é diverso, né? Tem aquele que, não obstante, mesmo a igreja não aceitando, ele quer ir naquela igreja, porque ele gosta, porque ele se sente bem. Mas para ele assumir, não precisar esconder nada e ter uma vida mais tranquila, aberta e terapêutica, é aqui na anglicana. Então, mas isso acaba atraindo mais o público para dentro da igreja? Assim, porque, tipo, nas outras não podem, né? Aí, tipo, o pessoal se sente meio julgado. Aí aqui pode. Então, vai. Essa é a minha curiosidade. Não, eu acho que a pessoa vai lá e fica quieta, porque se falar, né, vai ser alijada. Né? Eu não acho que por eu... Aqui não. Não, mas a pessoa... Nem com as outras pessoas, assim, como que fala, o público, né, o fiel. O fiel também, ele segue essa ideia. O da catedral já sabe como é que eu sou, eu falo para todo mundo, eu não escondo. Quando eu faço um casamento homoafetivo, eu trato da mesma forma que eu trato um casamento, né, de pessoas héteros. Eu coloco a foto no telão, gente, vou casar essa semana, aí eu comecei, depois de todo o casamento, a fazer selfie. Então eu faço o selfie de quem eu casei, porque na verdade... Eu não caso gay, eu não caso divorciado. Caso pessoas. Eu caso pessoas, eu caso gente, ser humano. É isso. E durante uma missa, o senhor fala sobre que na Bíblia está escrito que não pode se deitar com um homem como se fosse uma mulher, dessas passagens? Falo. A Bíblia é clara, a Bíblia está escrito: maldito do homem, né, que for para a cama com outro homem. Está na Bíblia. Né? Está no livro das leis, no Levítico,
está em carta do apóstolo Paulo. Então está lá, está na Bíblia, né? Jesus não se pronunciou sobre isso, mas está na Bíblia. Aí eu repito e falo para vocês. Está na Bíblia que a mulher tem que ficar calada e obedecer ao marido. Está na Bíblia que quando você invadir a cidade do inimigo, mata todo mundo e pega os bens para você. Está na Bíblia que uma pessoa que tem problema de vista, está na Bíblia que uma pessoa especial não pode participar do altar de Deus. Aí eu te pergunto, por que as igrejas dão comunhão para a pessoa que tem problema de vista, que usa óculos? Por que a igreja dá comunhão para quem é excepcional, se a Bíblia está dizendo que não pode dar? Aí o sujeito vai falar, não, é porque naquela época as pessoas não tinham consciência, agora, quer dizer, só muda o que interessa. O que não interessa não muda. A Bíblia diz, no Antigo Testamento, que toda mulher que não consegue engravidar, ela é amaldiçoada diante de Deus. É maldição, então? Deus foi maldoso? Deus jogou uma praga naquela mulher para ela não poder ser mãe? É isso? Não, isso é da época, mudou. Mas por que só muda o que interessa? Mas Deus abençoou as mulheres que também eram estéreis e depois teve filho, depois. Algumas. Outras não. Sim. Aí olha para ver como até você já está com aquela cabeça de que Deus abençoou mulher estéril. Quer dizer, ele abençoou algumas. Abençoou com filhos, não Então, que Deus é esse que abençoa uma e não abençoa a outra? Então, isso são histórias contadas pela humanidade. Deus não é assim. Deus não é, eu não acredito nesse Deus. Eu prefiro nem acreditar num Deus que fala assim, essa aqui eu vou abençoar, essa aqui vai ser amaldiçoada, essa vai ser mãe, essa não vai ser mãe. Essa vai ser linda, maravilhosa de Fashion Week, essa aqui vai ser rejeitada por todos os homens. Isso é Deus? Não acredito nisso, não. Eu acredito num Deus generoso, amoroso, carinhoso, que ajudou a gente a ter a ciência e a entender que existe ovário policístico, que existe endometriose, que existe homens que não têm, que tem baixa motilidade ou zero motilidade e que não engravida. Mas aí as pessoas pensavam que era sempre a mulher, que o problema era sempre da mulher. É porque os tempos são outros, né? Naquela época então, só colocava a culpa na mulher. Então pronto, então se os tempos são outros, os tempos são outros também para a gente entender que a pessoa gay, né, ela não tem nenhum prazer e alegria em ser minoria. Né? Aconteceu isso com ela. E a gente tem que acolher, amar e deixar que a pessoa seja feliz. Né? Eu pergunto para quem está me ouvindo aqui, eu tenho as crianças no projeto. Eu tenho criança que chega na creche, às vezes, queimando a cabeça, que o pai, o padrasto, a mãe queimou com ferro elétrico. Eu tenho criança que é abusada sexualmente, é rasgada sexualmente. Aí eu lhe pergunto, é melhor você morar com um pai que te rasga, que te estupra, ou melhor você morar com duas mulheres ou dois homens que te trata bem, que cuida de você, que lhe dá carinho, atenção, estudo, saúde? O que é melhor? Não é? É isso. As pessoas não são boas ou ruins por causa do gênero, por causa da cor, por causa da raça, por causa do credo, por causa do CNPJ, por causa do Estado Civil. Não é por aí. É por causa do caráter. É caráter. É uma questão de caráter. A diferença da católica para a anglicana. Tá bom. Olha, se a gente puder entender a humanidade como um útero que está ali sempre germinando vidas. Então, uma mãe, quando ela tem 2 filhos, 3 filhos, 4, 5, sejam quantos forem, e mesmo que sejam filhos gêmeos ou bivitelinos ou univitelinos, eles não são iguais. Toda mãe que tem mais de um filho, ela vai dizer pra gente assim, ó, eu tenho um filho que dorme até um pouco mais tarde, um que acorda mais cedo, um que é mais carinhoso, um que é mais preocupado comigo, outro menos preocupado, um é mais nervoso, outro é mais tranquilo. Mas se é a mesma mãe, se é o mesmo pai, se é o mesmo útero, por que os filhos são assim? Porque o mundo é plural. O mundo é plural. Então, no mundo da religião, desse útero maravilhoso que é o planeta Terra, desse Deus fantástico que criou tudo, ele é plural. Você tem muçulmano, você tem judeu, você tem cristão. Dentro do cristianismo você tem mais aí uma centena de subdivisões. Se você for na Índia, tem milhares e milhares e milhares de miríades de religiões. Qual é a melhor? Qual é a verdadeira? Qual é a única?
A melhor é aquela que faz bem para você, que através dela você não faz mal para ninguém, que você se encontra enquanto pessoa, enquanto gente, enquanto ser humano. Eu fui criado por uma família extremamente católica, apostólica, romana, de tradição. Meus pais são pessoas simples, da roça, lá do interior de Minas Gerais, de uma cidade pequenininha que chama Inhapim, que é perto de Caratinga, que é perto de Governador, que é perto de Belo Horizonte, né? E foram para Brasília com 4 filhos. Lá nascemos mais 3, criados com muita dificuldade. Meu pai foi para lá, que a Brasília estava sendo inaugurada, construiu um barraco de madeira, não tinha água encanada, não tinha esgoto, e segue o jogo, mas sempre levando a gente para a igreja, sempre. E aí eu fui criado na Igreja Católica, com os ensinamentos católicos, gosto muito, tenho muitos amigos lá. Mas, depois que eu me formei, eu já era frade, eu vi que eu tinha uma visão diferenciada, com todo respeito. O que significa essa visão diferenciada, né? A Igreja Romana tem os dogmas, e que quem está lá tem que respeitar. E eu acho que, por exemplo, uma pessoa que é divorciada, nem todo divorciado, né, ele é uma pessoa má, ele é uma pessoa sem escrúpulo, não. Então pode casar de novo, mas a Igreja Católica não deixa. Então a Anglicana deixa. Então tem uma visão que eu gosto. Eu continuo sendo católico, mas não romano, né? Eu acho que uma mulher que não consegue ter filhos, ela pode partir para o apoio da ciência. E a Igreja Romana diz que a inseminação artificial assistida é pecado. Eu acho que não é. Então eu estou no lugar errado. Então eu vim para a Anglicana, né? A Igreja Romana diz que o padre não pode casar. A Igreja Evangélica diz que o pastor tem que casar. E a Anglicana? Quer casar, casa, não quer, não casa. Eu falei, tá bom, gostei desse jeito, que a pessoa é livre. A Igreja Católica diz que você tem que ter imagem, não é isso? Tem que rezar terço, tem que ter vela. Aí o evangélico vem e fala, não tem que ter terço, não tem que ter vela, e não tem que ter Maria, e não tem que ter imagem. Aí o anglicano fala assim, você é livre. O que é que te ajuda na sua fé? Eu falei, pô, gostei desse jeito de ser, não é? Então eu vim ser anglicano por isso. Não são todas as igrejas anglicanas que têm imagem, mas tem igreja que tem imagem. Não são todas as igrejas anglicanas que presta culto a Maria, mas tem igreja que presta culto a Maria. Então, eu me sinto livre, eu me sinto bem, eu me sinto alegre de saber que as pessoas que vêm aqui, elas estão todas em igualdade de condições, excetuando, obviamente, aqueles que prejudicam a sociedade, que margeiam a sociedade, né? Mas se é casado, recasado, descasado, se é mãe solteira, se é hétero ou se faz parte do mundo do LGBTQIA+, não importa. Qual é? A pessoa tem um bom caráter? Tem. Então ela é bem-vinda na Anglicana, uma igreja que anuncia a mesma coisa que as outras. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, creio na bem-aventurada Virgem Maria, mas eu sou uma pessoa que vive nesse mundo plural e diverso. O que significa plural e diverso? Diferente, né? Margarida é uma rosa? Não, mas as duas são flores. Mamão é manga? Manga é abacate? Abacate é laranja? Não, mas todos são frutas. Aí você vai encontrar alguém que fala assim, nossa, eu adoro uma maçã, mas eu não suporto um abacaxi. Meu abacaxi deixou de ser abacaxi? Não, ele continua sendo abacaxi. Isso é diverso, isso é o mundo que é diverso. Então tem pessoa que é mais alta, tem pessoa que é mais baixa, tem pessoa que tem menos quilos, tem pessoas que tem mais quilos, tem pessoa que tem cabelo crespo, tem pessoa que tem cabelo liso. Eu sou melhor ou pior por isso? Não. Eu sou uma pessoa, eu sou um ser, filho de Deus, Ele me ama, eu o amo. Ser anglicano é fazer parte desse mundo diverso, desse mundo plural, e ser aceito como eu sou, evidentemente, entendendo que eu tenho a religião para eu poder melhorar como pessoa. É isso. Simples assim. Entendi. E como que é a diferença da vida de um reverendo e de um padre? Olha, vai depender,
como eu te disse, da opção que esse reverendo fez. Porque você tem um reverendo anglicano, ou a reverenda, né? Reverenda também. Tem reverenda também, tem bispo. Um reverendo está para como um padre, né? Tipo, é um padre, é a mesma coisa. Não, não é mais ou menos, é a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Na Inglaterra, nos Estados Unidos, você fala father, né? Pai, padre. Sim. É porque você usa a palavra reverendo, porque o americano, o de língua anglo-saxônica, né? O canadense, o americano, o australiano, Nova Zelândia, mundo britânico. Se a pessoa chegar para você e você perguntar, onde é que você estava? Eu estava falando com my father. Ah, você estava com seu pai? Não, estava com my reverend. Estava com meu líder religioso. Então, reverendo, ficou. Mas, agora, depende de cada um, né? De cada paróquia. Então, por exemplo, a minha é muito parecida com a de um padre católico, apostólico, romano, que se dedica só à igreja. Porque você tem padre católico, você tem pastor protestante, ou evangélico, ou anglicano, que tem uma vida de trabalho fora da igreja também. Você tem padre, ou pastor, ou reverendo, ou religioso, que é advogado, ou que é professor, ou uma segunda profissão. Ou talvez até a primeira, porque é a que dá o sustento para a vida dele. Entendi. Né? Então eu estou numa paróquia em que eu consigo, né, me dedicar exclusivamente a ela. Então, o que é minha vida? Minha vida é fazer casamento, é fazer batizado, é preparar as pessoas para o crisma, é organizar o grupo de jovens, é organizar o grupo de casais, é organizar encontros e retiros da igreja, é acompanhar as pessoas no momento de dor, de luto, é fazer visita aos hospitais, nas UTIs. É uma vida de um religioso, de um padre que se dedica exclusivamente, né, a isso. Eu basicamente sou full time na igreja, respiro e vivo isso o dia inteiro. Chego de manhã, por exemplo, o dia que é mais domingo, 6:30 da manhã, eu chego aqui, faço a missa das 8, ela termina, aí eu faço os batizados da manhã, termina, faço a missa do meio-dia, aí aqui tem um espaço gourmet, eu almoço com os membros da igreja que desejam, a gente bate papo, conversa, tal. À tarde tem os batizados, finzinho da tarde tem a missa, aí à noite eu bato papo, converso, fico com as pessoas, mais ou menos 10 horas da noite eu vou embora para casa. Uma vida voltada para a missão na igreja. A minha é. A sua é. Mas aí depende de cada um. Né? Aí depende de cada um. Tem aquele que durante a semana ele pode ser advogado, ele pode ser engenheiro, ele pode ser professor, ele se dedica à igreja só fins de semana, por várias razões. Ou porque a igreja não tem condições de dar o suporte total para ele, ou porque ele não quis, ou porque ele prefere ter essa vida híbrida, né? Então, cada caso é um caso. Mas eu sou aquele mais tradicional, né? Tem minhas festas juninas, tem meus jantares dos namorados, tem meu trabalho. O que difere um pouco é que eu celebro de uma maneira fora da casinha, né? Então, eu não uso muito a cartilha, não. Né? Eu faço uma cerimônia mais livre, mais leve, mais solta, bato papo com as pessoas, converso na igreja. Aí um que está doente, ô, seu José, o senhor está bom? Ô, dona Maria, como é que vai? Ô, seu Antônio, o senhor melhorou daquela cirurgia? Vamos rezar para o senhor? Ô, estou sabendo que o seu filho não está bem. Ó, o senhor perdeu a esposa. Gente, vamos orar por ele, vamos cantar por ele. Vamos fazer... Esse é meu jeitinho. Aí tem aquele colega, o católico romano ou o anglicano, né, que são as duas igrejas mais próximas, que prefere pegar o livrinho ou o papel, né, e falar, perguntar e responder, perguntar e responder. Também é uma forma de orar. Reverendo, eu gostaria de te pedir para se pudesse fazer uma reflexão, assim, igual você faz quando você está no púlpito, né? Você quer falar uma coisa boa para as pessoas. Imagina que tem um monte de gente te assistindo e você vai falar alguma coisa, vai tocar no coração de... Vou falar. Olha, tem uma história que é verídica. Ela aconteceu nos Estados Unidos. E quando os Estados Unidos estava lutando pela independência, você tinha 13 colônias. O primeiro presidente americano, George Washington, ele era anglicano. Então, eles estavam lutando para ficar independente dos ingleses. Eram grupos pequenos que saíam, né, em marcha para chegar numa cidade e falar, agora nós vamos ficar independentes, reunindo ali
com as pessoas no diálogo e na briga, que na época era assim, na briga, na luta, na arma, tudo. E os grupos andavam, por exemplo, cada chefe, cada comandante, ele tinha um grupo de comandados. E aquele grupo, um certo grupo, ele parou, né, como todos os outros faziam. Agora nós vamos descansar, vamos montar a barraca aqui no meio da floresta, vamos descansar, que amanhã cedinho a gente sai de novo para o combate. Uhum. E aí o comandante chamou o ajudante de ordens e falou, quantos nós perdemos? Quantos temos ferido? Aí foi falando, então nós somos esse grupo aqui, nós somos 10. Então vamos em frente. Aí um dos 10 chegou e falou, comandante, eu queria falar com o senhor. Eu falei, pois não. O senhor sabe, comandante, que as pessoas vão nas cidades e pegam um grupo que vem para a guerra. E a gente é tudo amigo. Os nossos bisavós eram amigos, os nossos pais eram amigos, né? Os nossos primos e tal. Por exemplo, senhor, aquele soldado que ficou ferido lá atrás, né? Os pais dele são meus padrinhos. E os meus pais são padrinhos dele. A gente nasceu junto, cresceu junto. Uhum. Aí eu queria dizer uma coisa para o senhor, deixa eu ir lá buscá-lo. Aí o comandante falou, não, você não vai buscar, não. Ele está ferido. Se você for lá e você fica ferido, ao invés de perder um, perdi 2. Vamos dormir aqui, monta a barraca. Acordou de manhãzinha, ele chama o ajudante de ordens, desmonta tudo, vamos embora, vamos para a luta, tal. Reconta o pessoal aí, 9. 9 como? Aquele soldado lá não está aqui. Eu sabia que ele ia me desobedecer. Ele foi lá atrás do amigo dele. Não era para ele ter ido. Aí daqui a pouco alguém avisa, senhor, ele está vindo. Aí veio o cara mancando. Falei, o que aconteceu com você? Eu tomei um tiro que eu fui lá buscar meu amigo. Ele falou, tá vendo? Agora eu tenho você ferido aqui. Aí eu te digo, você foi lá buscá-lo. Valeu a pena? Ele falou, valeu. Porque quando eu cheguei lá ele estava morrendo. E a última coisa que ele falou, eu tinha certeza que você não ia me abandonar. Valeu a pena. Como é bom a gente saber que a gente pode estar ferido, que a gente pode estar machucado, que a gente pode ser diferente, né? Na questão econômica, na questão da sexualidade, na questão da cor, da raça, do credo, mas que quando a gente gosta um do outro, quando a gente é amigo, a gente vai sempre dizer para o outro, eu estou aqui, minha mão está aqui, para o outro poder dizer para você, eu tinha certeza que você não ia me abandonar. Como é bonito ouvir isso, como é bacana falar isso. Quando eu sou chamado nos hospitais, e aí eu vou fazer uma analogia sobre essa história que eu te contei, verídica, uma senhora perdeu o filho dela. Ficou famosa a história aqui em São Paulo, que foi um embate entre as torcidas do Palmeiras e do Corinthians. Então brigaram, né? E esse rapaz foi morto por torcedores. E eu tinha neste dia 5 casamentos, o último às 9 da noite. Então eu ia terminar tudo 10h30. Eu ia ao cemitério muito longe aqui da catedral, 1 hora de distância. Então você imagina, eu ia terminar 10h30 meu trabalho. Se eu saio daqui eu ia chegar 11h30, meia-noite no cemitério. Mas eu fui lá, né, cansado, o dia inteiro trabalhando, vários batizados, vários casamentos. Aí quando eu chego lá, o cemitério da Quarta Parada em São Paulo, lotado, lá o velório, lotado. Lá ali o caixão, e de frente, diante do caixão, assim, ao lado do filho, está a mãe. Aí quando eu chego, que eu desço assim, que a filha catuca e mostra para mim que eu estou chegando, eu não ouvi, eu só fiz a leitura labial, eu ouvi ela falando. Eu sabia que ele viria. Eu sabia que ele viria. Então ali ao lado do corpo do filho, ela me abraçou e falou assim, você não sabe a importância de você estar aqui nesse momento. Então olha como é importante a gente estar na vida do outro, principalmente no momento de dor, porque na festa é fácil. Na festa é fácil. Se você ganhar na Mega Sena, você vai conhecer primo, amigo, afilhado, que você nunca viu na vida, que você nem sabia que existia. Agora, se você cair na sarjeta, muita gente vai passar por você e vai fazer de conta que ele não te conhece. Então, para mim, e a minha mensagem que eu deixo aqui
que você pediu é essa. Deus ama cada um de nós, sem ver cor, sem ver o credo, sem ver a raça, sem ver o gênero, sem ver o estado civil. Ele está só pedindo para a gente ser uma pessoa do bem, que faça o bem, que pratique o bem, que não prejudique ninguém, e que Ele nos ama, e que Ele está conosco. Você concorda com o aborto? Olha, ninguém concorda com o aborto. A Igreja Católica Não esquece de igreja, esquece de igreja. É que é uma questão política, O né? aborto, o aborto é uma agressão ao corpo da mulher. O aborto é uma agressão a uma vida. Agora, o que a gente precisa entender é o seguinte. Por exemplo, teve um rapaz que ele era um dos mais famosos no mundo que escala montanhas. Inclusive, o assunto dele virou um filme. Ele estava escalando uma montanha. Quando ele estava descendo entre duas rochas, o braço dele ficou preso. Você lembra dessa história? Virou até filme. Que ele precisou cortar o braço? Ele precisou cortar o braço. Ele mesmo cortou o braço, né? Ele mesmo cortou o braço dele. Ou ele corta o braço, ou ele não viveria. Então eu te falo, alguém em sã consciência gostaria de cortar o braço? Só se fosse por motivo de vida. Não. Quem tem prazer, eu queria saber, quem é que tem prazer de ir num consultório dentário, deitar, deixar enfiar uma agulha na sua gengiva, anestesiá-la e pegar uma máquina com uma broca, como se fosse uma furadeira, e no seu dente. Mas por que eu vou? Porque eu quero ter saúde, eu quero estar bem. Quem é que vai em sã consciência, quem é que gosta de chegar lá, deitar, e o médico cortar sua virilha, enfiar um cabo em você, vir até seu coração e botar 2 molas lá dentro do seu... Quem que é isso? Ninguém. Quem é que quer que o médico corta você aqui, ó, e tira um pedaço do seu fígado e que mexe no seu... Não, isso são coisas que você faz para você ter mais qualidade de vida e para você se cuidar. Gente, qual é a pessoa que vai dizer assim, vamos transar? Vamos. E se engravidar? A gente aborta. Está errado. Está erradíssimo. Não é? Agora, existem situações que a pessoa precisa interromper a gravidez, né? Aí cada caso é um caso. A pessoa foi estuprada, ela deve levar essa gravidez adiante? Então, cada religião vai falar alguma coisa, mas aquilo é a pessoa, ela e a medicina para decidir, porque só ela sabe o tamanho da dor dela. E é fácil nós, homens, falarmos se é legal ou não, porque a gente não foi comigo. Eu não fui estuprado, eu não fui abusado, não sou eu que estou levando uma gravidez. Como é que fica uma pessoa que tem uma gravidez, né, de uma criança que será natimorta, anencefálica, sem os membros? Como é que é? Então, cada caso é um caso. Tem que acompanhar a ciência. Você tem que acompanhar a ciência, você tem que acompanhar a pessoa, e você tem que entender. A igreja era terminantemente contra que uma pessoa tirasse uma parte dela e botasse na outra. Vai lá, estuda. Era contra. Um órgão, tirar um órgão do outro. Nós já estamos hoje num estudo que vai tirar órgão de porco para botar na pessoa. Agora eu te pergunto, para salvar seu filho, para salvar sua filha, para salvar seu neto, você deixaria botar um coração de porco sabendo que ele vai viver? Eu deixaria. Há pouco tempo atrás era crime, não é? No início a igreja perseguia as pessoas ruivas, eram perseguidas, eram queimadas. O primeiro quadro de Judas Iscariotes pintado, o Judas tinha o cabelo ruivo, para falar, quem é diferente, né, tem que ser tratado com humilhação, com expulsão. Albino, vai no Google, albino ainda é perseguido até hoje. Eles eram considerados como aberração, né? Aberração. Os ruivos, né? O ruivo e albino. Então, na África até hoje. Pois é, porque as pessoas querem tratar o diferente, né? Você tem que tratar diferente, é o corrupto, o ladrão, o bandido, o safado. Você tem que tratar diferente o pedófilo, que vai rasgar e destruir uma criança. Deixa o outro ser assim. Permita que ele seja assim. Permitir as diferenças. Deixa, o mundo é lindo, sendo plural. Está ofendendo a você em quê? Você está fazendo mal, tira da sociedade, mas não está. É isso. Isso é ser anglicano, isso é ser de Deus, isso é ser de Jesus. Foi uma honra falar com vocês.
Obrigado, reverendo, pelas palavras. Obrigado por me receber aqui. Uma honra. Né? E eu espero que essas palavras cheguem a muitas pessoas aí. Amém. Que as pessoas se sintam, né, privilegiadas e tocadas. Né? Jesus falou que se eu fizer o bem e uma pessoa se sentir mais próxima dele, porque eu falei, a alegria vai ser grande no reino dos céus. Eu não tenho grandes pretensões. Ajudando um já está bom. Obrigado. Uma honra. Deixa no comentário aí o que vocês acharam dessa entrevista, o que vocês pensam sobre as ideias dele, o que vocês concordam, discordam. Curte o vídeo, segue eu aí para fortalecer o meu trabalho. Tô aqui em busca de pessoas interessantes, celebridades, pessoas que pensam diferente. E se você conhecer alguém simples, né, que tipo, mora no interior, faz uma comidinha no fogão a lenha, quer ser entrevistado, meu telefone, meu e-mail, meu contato nas redes sociais, entre em contato comigo, quero mostrar para vocês as coisas diferentes do mundo. Falou, galera, abraço.